Olá, este é o CEAFcast, um canal de comunicação e informação produzido pelo CEAF do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Este episódio trará o tema As Leis e as Letras, FUNES, o memorioso e a cognição no processo civil. Os convidados de hoje são Suzana do Carmo Lousada, coordenadora da biblioteca e analista do MPRS, Luiz Inácio Vigil Neto e Alceu Scheller de Moraes, procuradores de justiça do MPRS. Olá, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do CEAFcast, As Leis e as Letras, um projeto criado pela Biblioteca do Ministério Público do Rio Grande do Sul, em parceria com o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, para trazer discussões periódicas aqui para o Ministério Público do Rio Grande do Sul sobre temas de direito e literatura. Hoje a gente está aqui com uma discussão muito interessante. A gente vai discutir um conto do Borges, do Jorge Luiz Borges, da obra Ficções, chamado Funes, o Memorioso, publicado em 1944. Nesse conto, Borges fala sobre Irineu Funes, um jovem que tem uma memória notável. Ele lembra de coisas em detalhes, de tudo, lembra de absolutamente tudo, na verdade, textos, sonhos, línguas, fatos, na maior claridade possível. Mas o que pode parecer uma grande virtude num primeiro momento, passa a ser tratado como algo um pouco polêmico. Ele diz assim, o Borges faz uma pequena dissociação entre a capacidade de memorização e a capacidade reflexiva. Ele diz num trecho que Funes tinha essa memória notável, mas que era quase incapaz de gerar ideias gerais, platônicas. No trecho mais famoso do conto, ele diz: havia aprendido sem esforço o inglês, o francês, o português, o latim, suspeito, contudo, que não era muito capaz de pensar. Pensar é esquecer diferenças, é generalizar, abstrair. No mundo abarrotado de Funes, não havia senão detalhes quase imediatos. Para debater esse conto, que é um conto de apenas 9 páginas, na verdade, é um conto bem curto, mas que tem uma grande densidade e já foi objeto de reflexão por diversos pesquisadores e sob diversas perspectivas. A gente está aqui com 2 procuradores de justiça super renomados e reconhecidos aqui na nossa instituição, os quais eu vou apresentar de uma forma muito breve, por causa das características aqui de informalidade do nosso programa, mas que fazem jus ao clichê de que dispensam apresentações. O nosso convidado de hoje é o Dr. Alceu de Moraes, procurador de Justiça, hoje na Procuradoria da Família, que foi quem fez essa ótima sugestão da gente fazer a discussão sobre o conto do Borges, e que fez uma sugestão muito interessante de que a gente fizesse essa correlação, conforme o título aqui do evento, essa conexão com a cognição no processo civil. E para o debate, e não é uma panelinha de ex-diretores do CEAF, mas para o debate, estamos aqui com o doutor Luiz Inácio Vigil Neto, também procurador de justiça, como eu falei, ex-diretor do CEAF, mas hoje à frente ali da Procuradoria de Recursos, com um grande desafio ali da coordenação da Procuradoria de Recursos, e que não poderia ser um melhor debatedor para esse tema, porque é um grande intelectual, como já todos sabem, aqui todos que nos assistem com certeza sabem, e tem uma larga trajetória no cível. Então, eu vou encerrar aqui a minha breve apresentação e começar o nosso debate passando de pronta a palavra para o doutor Vigil. Muito obrigado, um bom dia para todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite. A gente, ao longo da nossa trajetória no Ministério Público, que é uma instituição tão ampla e tão marcante, nós constituímos várias casas. O CEAF foi uma delas. E é sempre muito bom a gente poder retornar à nossa casa, ser recebido por aquele grupo que, em algum momento da nossa existência, torna a nossa família. Foi muito legal. Fazia tempo, estava com muita saudade de voltar ao CEAF. E com a oportunidade de poder participar de um programa junto com o Alceu, que ainda é um garotão, porque eu era mais velho na faculdade, né? E nos conhecemos, isso dá mais de 40 anos, e tão bacana ver essa trajetória, e aí
claro, a nossa vida de Ministério Público, cada um foi para um lado do Rio Grande do Sul e nos reencontramos em Porto Alegre, né? E pudemos, a partir desse reencontro, a gente manter uma parceria muito forte, trabalhamos juntos na escola do Ministério Público e fui um dos sucessores do sempre diretor Alceu Moraes. E vamos falar de um texto que eu conhecia sem ter lido, e também pelo convite que me foi a oportunidade de poder me dedicar e poder realizar a leitura e compreender mais os seus aspectos descritivos e os objetivos do autor. Nós vamos trabalhar com o nosso processo de inteligência, e a memória, ela integra o nosso processo de inteligência, porém, dentro daquilo que eu pude examinar, e já são situações que eu coloco para a exposição, a nossa inteligência, esse processo vem a partir da consciência. E a nossa consciência é seletiva. Nós somos indivíduos movidos por desejos, por valores, por princípios, por dramas, por expectativas. E isso, toda a percepção que eu tenho da realidade, ela é elaborada a partir desses vários elementos. Logo, as nossas lembranças, elas são resultado de um processo. Elas não são necessariamente a verdade. E nós temos como princípio moral sermos seres que dizem a verdade. Não, nós dizemos as nossas elaborações. Eu, durante muitos anos, sempre acreditava, porque eu sempre gostei muito de história, e ouvia aquele dogma: a história é a história do vencedor, a história de quem conta, para quem ouve. E seja eu vencedor ou perdedor, eu sempre contarei uma história, e sempre terei pessoas para ouvirem a minha história. E é essa história que será contada, porque ela é, na verdade, uma elaboração. Por mais honestos e por mais sinceros que nós sejamos. E isso nos impacta muito o direito ao seu. Porque o direito tem o princípio da verdade, o princípio da palavra. Como nós vamos narrar? Nós narramos a verdade porque nós juramos narrar a verdade. Mas nós juramos e nós narramos a verdade que nós compreendemos. E talvez o esquecimento é um processo necessário. Porque todas as memórias não nos trazem felicidade. Nós precisamos, dentro de um processo de humanização nossa, esquecermos algumas coisas, os erros que cometemos, as injustiças que sofremos, porque senão nós seríamos seres sempre infelizes. Então, quando nós contamos a verdade, nós contamos aquilo que foi o resultado do nosso processo de consciência. Espero que seja essa uma boa introdução, deixando a palavra para o meu amigo, que agora vai desenvolver, e depois iremos para os questionamentos. Bom, Suzana, eu quero agradecer em teu nome à equipe e ao CEAF. Né? É sempre bom voltar a essa casa, né? E aqui eu me sinto muito bem. Né? Trago também a minha memória do CEAF. Né? Eu sou um mini Funes aqui do CEAF. Muitas coisas aconteceram aqui dentro, né? E eu levo comigo. Vigil, o Vigil, não preciso dizer, quando escolheram o Vigil para estar aqui comigo, eu fiquei muito satisfeito, porque o Vigil é duro, conhece filosofia, não é um debatedor fácil, né? Mas é um excelente colega, um amigo, né? Nós temos uma trajetória de Ministério Público convergente em várias coisas interessantes, escola do Ministério Público, simultaneamente, né? CEAF, em sequência e tudo. Então, eu me sinto muito bem, muito à vontade para estar aqui, e sugerir Funes o Memorioso, né? Esse conto, não era a minha primeira alternativa. Eu fiz as sugestões, o CEAF selecionou, né? E por que não era a minha primeira alternativa? Porque vocês vão ver, é uma coisa bem densa, né? Eu tinha sugerido, só para matar a curiosidade, Zen e a Arte de Manutenção da Motocicleta, do Pierce, e o outro era a Cidadela dos Hereges, a Cidade dos Hereges, do Andázzi, tá? Me sentiria mais solto. Aqui é mais denso, mas, em compensação, agora eu pude reler o tema, reler o conto, reler e reconectar com essas questões, porque eu trabalhei com o conto do Funes quando eu fiz a minha monografia
de mestrado e fala exatamente de limitações, processos cognitivos no processo civil, técnicas cognitivas no processo civil. E eu trabalhei com o Funes, né, como um elemento informador dos raciocínios que eu desenvolvia lá. E aí, então, eu estruturei a apresentação aqui hoje em 7 pontos. Eu vou tentar ser conciso neles para encaixar bem e nós podemos depois, no final, debater um pouco mais. Primeiro, uma análise linguística breve. Depois, o item 2 é o conto, a história. Quer dizer, o conto tem uma história. O ser memorioso, quer dizer, a ideia de ser memorioso, o que é. O memorioso jurídico, né, o significado de memorioso jurídico. O quinto é Funes está entre nós. O sexto é Tudo está em Borges, que é o Borges, o autor. E o sétimo é o fim. Tá? Nas conclusões finais, eu pretendo apresentar algumas coisas assim, muito interessantes e já vou avisando para vocês, a nossa conversa digamos, ela tangencia o direito, tá? Mas ela é essencialmente uma conversa sobre quem é o Funes, quem somos nós, quem Borges nos diz que devemos ser. Tá? Então, quando a gente faz uma análise linguística, memorioso é um adjetivo, né? E ele evoca várias acepções, como difícil de esquecer, marcante, que permanecerá na memória, memorável no sentido de inesquecível, inovidável, lembrável, relembrável, rememorável, memoroso, rememorioso, marcante, perdurável, indelével, inescurecível e digno de ficar na memória, célebre, notável, memorizável. No inglês, o livro o conto é traduzido colocado como Funes de Memorials, que tem um significado, uma correlação com muy memorioso, de ser muito memorioso. He has a very good memory. Ele tem uma boa memória. Então, vejam que as traduções, o espanhol, o português e o inglês, eles dão acepções diferentes, levemente diferentes, sobre ser memorioso. E essas diferenças, essas várias acepções também perpassam quem lê, porque nós vamos ler o conto e eu vou propor aqui para vocês também, no final, uma ideia e vai encerrar, talvez, essa ideia coloca o conto para mim, hoje, diferente daquilo que eu coloquei quando eu fiz o trabalho de processo civil. Naquela época, eu vi o conto num aspecto mais tecnicista jurídico. Agora eu vou apresentar para vocês o conto, a história. Vamos para o segundo. Esse conto ele faz parte da coletânea Ficciones, do Jorge Luis Borges, né, um escritor argentino memorável, e ele está na seção Artifícios. Ele é um conto de 1942, que foi publicado em 1944. O narrador, tem um narrador que nos conta a história do Funes, né? Eu coloco o narrador, essa pessoa. Ele recorda que o Funes tinha uma cara taciturna, ele vai descrever o Funes. Calado, quieto, silencioso, triste, tristonho. E a indiada é de índio, né? É um tipo que tem descendência indígena. E singularmente remota, detrás del cigarrillo, quer dizer, o palheiro. Nós vamos ver assim que ele fala das mãos afiladas de trenzador, que é quem faz as tramas para os cavalos, tá? Das cilhas, as encilhadas de cavalos, as cinchas, as coisas que são usadas nos cavalos. E ele tinha sempre na mão um mate, ou seja, é um gaúcho, né? E ele tinha a voz pausada, ressentida e anasalada. O narrador ressalta, isso é importante, o narrador do conto ressalta que mais de 3 vezes não lo vi. La última em 1887. 1887. Então, o Funes existe antes do nascimento do Borges. É um conto que evoca os anos 1800. Né? É muito interessante, porque isso nos ambienta num local, numa ideia diferente. O primeiro encontro do narrador, ele diz assim, foi revelador. Aconteceu no entardecer de março ou fevereiro de 1884. Ele lembra da bombacha, das alpargatas, do palheiro no rosto duro.
O rosto duro significa aquele rosto vive, que é um rosto vivenciado, é um rosto pesado, é um rosto calejado. Tá? Não se esqueçam, já foi aqui contado para a Suzana que o Funes é um jovem. Tá? Então, vocês já sabem aquilo que eu deixei, digamos assim, que agora nós podemos trabalhar assim com mais clareza. Irineu Funes era afamado por algumas extravagâncias. Ele não se dava bem com as pessoas, e a primeira coisa que Funes despertava é que ele sempre sabia a hora certa. Ele era considerado um relógio ambulante. As pessoas perguntavam as horas para o Funes e ele dizia, agora são 11h15. Houve, depois do primeiro encontro, um avistamento, porque aí o Funes já era 1887, o nosso narrador volta a Fray Bentos, o Funes morava em Fray Bentos, que é no Uruguai. É uma cidade, Fray Bentos, vocês vão lembrar daquele problema da papeleira entre a Argentina e o Uruguai. Fray Bentos é o último lugar que conecta a Argentina e o Uruguai. Então, tem uma ponte ali, gigante. A ponte nova foi inaugurada, e aí o Uruguai recebeu uma papeleira, e isso criou um problema com a Argentina. A discussão era de poluição, não sei o que lá, e eles fecharam a ponte por anos, a ponte nova. Então, não se podia passar e ingressar do Uruguai na Argentina por Fray Bentos por causa do problema da papeleira ali. Se vocês forem no Google, vocês vão ver, Fray Bentos é uma cidade muito encantadora, fica na beira, né? Tem um rio ali, e depois tem o Rio da Prata. Então, esse avistamento, eu coloquei como avistamento que foi, ele viu Funes, tá? O narrador viu Funes, e o Funes havia volteado um redomão em La Estância de São Francisco, e que havia quedado tolido, sem esperança. Quer dizer, ele caiu de um cavalo e se quebrou e ficou imóvel, ficou sem poder se movimentar e sem esperança. Note-se, nós estamos em 1800, a gente tem também a medicina daquela época extremamente limitada. Estava em sua condição de eterno prisioneiro. O narrador o viu 2 vezes. Ele estava entre imóvel com os olhos cerrados e imóvel, mas absorto na contemplação de um oloroso gajo de santonina. Quer dizer, um ramo dessa planta, santonina, que é uma planta que eles utilizam para fazer vermífugo. Tá? Ela tem um sentido, digamos assim, de remédio medicinal. Então, ele ficava, quando o nosso narrador enxerga o Funes, né? Ele não fala com o Funes, ele vê o Funes, e ele vê que o Funes ou fica nessa coisa dormindo, ou ele fica contemplativo, fixado nessa planta. O narrador está em Fray Bentos. E o Funes soube que o narrador, que iniciara os estudos metódicos do latim, trouxera na bagagem as obras clássicas. E como tudo se fala num povoado pequeno, um pueblo chico, como Fray Bentos, né? E ainda mais em 1800, o Funes não tardou em inteirar-se disso, né? Que tinham chegado essas obras clássicas, esses livros anômalos, escreve Borges, e mandou para o narrador uma carta florida e cerimoniosa. E nessa carta, ele solicita, então, né? E o narrador coloca que essa carta estaria entre o descaramento, a ignorância e a estupidez, nessa ideia de Funes pedir apenas um dicionário de latim como ferramenta para ler os clássicos. Então, o Funes pediu esses clássicos, queria conhecer os clássicos de latim, e queria que desse só um dicionário, que com isso ele se virava. O narrador, sarcástico, né, a minha avaliação é que o narrador foi sarcástico, ele empresta, aí, para desenganar-o com plenitude, le mandé el gradus ad Parnassum de Quixerá e la obra de Plínio. Detalhe, para o narrador, a obra do Plínio excedia e sigue excedendo mis módicas virtudes de latinista. Quer dizer, a obra do Plínio, para ele, era a coisa mais horrorosa, mais difícil, e ele joga para o Funes, tá? Junto com a outra. Ele escolhe essas duas, tira da bagagem, entrega lá para o Funes com um dicionário. Aí,
o outro encontro, isso foi, então, no início de 1887. Em 14 de fevereiro de 1887, o narrador recebe um telegrama de Buenos Aires e chama ele para ir a Buenos Aires porque o pai dele estava doente, não sei o quê. E aí o narrador se dá conta, quando ele vai fazer as malas, que o Gradus e a Naturalis Historias estavam com Funes. Essas duas obras de latim clássico estavam com Funes. E aí ele vai lá na casa do Funes buscar. E quando ele vai lá, ele encontra o Funes falando em latim. O Funes fala latim e o Funes enumerava em latim e em espanhol, de prodigiosa memória, os pormenores dos casos registrados na Naturalis Historia, justo a obra mais difícil. Ele contava as histórias de Ciro, Mitríades, Eupátor, Simônides, Metródoro. Ele tinha tudo lido e tudo catalogado na cabeça dele. Ele sabia tudinho. Funes também, né, nesse momento em que ele vai recolher as obras, Funes conta para o narrador que Funes, maquinava projetos como, olha só, converter para um vocabulário infinito a série natural dos números. Em lugar de 7013, descia, por exemplo, Máximo Pérez. Cada palavra tinha um signo particular, uma espécie de marca. As últimas eram muito complicadas. Quer dizer, o nosso narrador não entendia, ele pretendia converter os números em palavras. E ele já tinha montado toda uma estrutura de conversão disso. Então, esse número 7013, se chamava, ou se exprimia como Máximo Pérez. A outra coisa que ele estava construindo, Funes, é um inútil catálogo mental de todas as imagens del recuerdo. Resolveu reduzir cada uma das suas jornadas pretéritas a uns 70 mil recuerdos. Então, ele catalogou, tudo que eu tenho na cachola são 70 mil recuerdos, definidos através de cifras, mas foi dissuadido. Então, cada recuerdo teria uma cifra, 528, 500, ele ia catalogar 70 mil. E assim ele catalogava a cachola dele. E aí ele foi dissuadido ao se dar conta que a tarefa seria interminável e também inútil. Ele morreria antes de classificar todos os recuerdos dele, as recordações da infância, que dirá da adolescência até chegar onde ele estava. Né? Ele já era adolescente. Ele era um jovem quando ele morreu. O narrador considera esses projetos insensatos, porém reveladores de certa, prestem atenção, certa balbuciente grandeza, deixando vislumbrar ou inferir el vertiginoso mundo de Funes. É aqui que surge a expressão, el vertiginoso mundo de Funes. O mundo vertiginoso de Funes é esse mundo que transforma números em palavras, palavras em números, converte e desconverte. É esse mundo que pega os clássicos latim com um dicionário e transcreve, traslada imediatamente. Vamos para o terceiro, o ser memorioso. Funes, aqui já começamos a avaliar Funes, né, a partir do narrador. Funes era um precursor de los superhombres, um Zaratustra cimarrão e vernáculo. Está escrito. Zaratustra é o persa aquele, que é ligado à religião e que foi um dos criadores do zoroastrismo. Né? Então, o Zaratustra, que é considerado uma das primeiras manifestações de monoteísmo na humanidade. Tá? Então, aqui, o Borges está se referindo, na verdade, assim falou Zaratustra do Nietzsche. Tá? Mas, enfim. Cronométrico Funes também é outra expressão. Cronométrico porque antes dele ter esses espasmos, e quando ele caiu do cavalo, ele ficou preso naquele mundo restrito dele, ele era o cronométrico, ele ficava fechando as horas, e era como se ele convertesse o mundo dele em números, veja bem. Monumental como el bronce, mais antigo que Egipto, anterior a las profecias e las pirâmides. Um jovem. E aqui eu separei 3 passagens interessantíssimas. Quem era Funes? Podia reconstruir todos os sonhos, todos os entre-sonhos,
2 ou 3 vezes havia reconstruído um dia inteiro. Não tinha duvidado nunca, mas cada reconstrução havia requerido um dia inteiro. Quer dizer, para tu reconstruir um dia inteiro, contando na perspectiva do Funes, tu precisa de um dia inteiro. E aí ele diz assim, Funes diz, mi memória, Senhor, és como vaciadeiro de basuras. Quer dizer, é cheia, ela é um depósito de coisas que nem ele, Funes, consegue controlar. 1, 3, 4. Funes discernia continuamente os tranquilos avanços da corrupção, das cáries, da fadiga. Aqui já é o Funes dentro do catre, lá na casa dele, preso depois do acidente. Então, ele discernia, ele acompanhava, ele via a corrupção, as cáries, corrupção no sentido de todas as coisas que se degradam na vida. A planta que murcha, e as cáries do dente dele, isso significa que o Funes era pobre e não tinha dente íntegro. A fadiga, né, das coisas. Notava o progresso da morte, a umidade. Era o solitário e lúcido espectador de um mundo multiforme, instantâneo e quase intoleravelmente preciso. Porque tudo ali ele captava. Então era quase intolerável. Quase intoleravelmente preciso. Como é que o Funes conseguia sobreviver nisso? Como é que ele não enlouquecia? Outra passagem. Para o Funes, essa passagem é importante, tá? Eu quero destacar isso aqui. Ler era muito difícil dormir. Funes considerava dormir é distrair-se do mundo. Dormir é distrair-se do mundo. Então, o Funes não conseguia dormir, porque como é que ele vai perder tudo isso? Havia aprendido sin esfuerzo el inglês, el francês, el português e el latim. Latim, ele aprendeu assim, com um dicionário. Sospecho, sin embargo, que não era muito capaz de pensar. Pensar era olvidar diferenças, generalizar, abstrair. E nela abarrotado mundo de Funes não havia sino detalhes quase imediatos. Claro, porque se ele tinha que contar um dia precisamente sobre tudo o que aconteceu, ele precisava de um dia para contar um dia. E era impossível conversar com o Funes. Alguns dados sobre o Funes para a gente entender. Parece, então, que o Funes é um Tutankhamon, uma coisa, assim, extremamente velha, antiga, né? Cheia de ideias. Não, o Funes ele foi nascido em 1868 e morreu em 1889. Entre 21 e 22 anos de idade, o Funes morreu. Ele era um camarada, um compadrito, que eles chamavam, lá de Frei Bentos, da República Oriental do Uruguai. Ele vivia com a mãe nos arredores de uma quinta que o Borges coloca como Quinta de los Laureles. Tá? Após aprender latim, Funes avaliava. Isso é Funes avaliando a si mesmo novamente. 19 anos vivi como quem sonha. Olhava sem ver, ouvia sem ouvir, esquecia de tudo, quase tudo. Pensa, sente, que a imobilidade era um preço mínimo, agora sua percepção e sua memória eram infalíveis. Vejam como é que ele se coloca. Isso aqui tem um divisor de água. O divisor de água é o acidente que coloca ele no catre. Ele está preso no catre. Então ele diz, bom, agora, com o aprendizado de latim, agora a coisa mudou. Agora eu sou um outro Funes. Eu não preciso caminhar, eu não preciso sair para fora, eu não preciso viver essa vida. Eu estou aqui e eu tenho a minha percepção e a minha memória mais infalíveis do que nunca. Guardem isso. Guardem isso. Vamos para o quarto? Memorioso jurídico. Eu fico imaginando, e aí eu desafio os colegas que trabalham com direito de família, tá? Eu vou trazer esse primeiro desafio aqui. Tá? Eu não vou desenvolver isso, porque eu quero desenvolver mais a questão do Funes e também não quero perder o vigil me batendo depois. Tá? Mas assim, ó, no direito de família a gente sabe, vocês, colegas, já pegaram. Eu vou perguntar aqui, qual é a diferença entre ficar, namorar, noivar, união estável e casamento? Claro, casamento nós sabemos qual é a diferença, é o papel. É ir lá na frente da autoridade. Agora, união estável, noivado, namoro e ficar,
A gente é que vai dizer o que é. Tá? Então, o elemento que está presente aí é o subjetivo, a vontade de casamento versus a vontade de não querer casar. Bueno, como é que a gente vai medir isso? A gente sempre mede lá nos processos pela prova, é ou não é? Então, vejam esse processo, é isso que eu quero que vocês guardem. Como é que nós categorizamos cada uma dessas coisas que são categorizadas a partir de elementos subjetivos que nós retiramos dos fatos? No processo civil, que foi objeto da minha monografia, a ideia de técnicas de sumarização, né, elas trabalham justamente na cognição, porque se o juiz for o Funes, ele enlouquece, e vocês vão ver a sentença mais maluca do planeta. A sentença vai dizer, eu estou vendo aqui na parede, tem... ele não vai terminar nunca a sentença. Outra coisa, a sentença vai ter coisas provavelmente desconexas, porque, como nós vimos, o Funes, ele aprende, mas ele não desenvolve, ele não abstrai, ele não conecta. Então, o processo de sumarização, quando ele entra no processo civil, ele obriga o juiz a se ater a determinados limites. Esses limites podem ser limites horizontais, por exemplo, no mandado de segurança, direito líquido e certo. Mas não. Se o teu direito não é líquido e certo, tu pode entrar com qualquer outra ação, menos o mandado de segurança. A possessória. Mas eu sou o dono. Não interessa. Quem tem possessória é quem tem a posse. Então, essas são limites cognitivos que o juiz não pode. Dentro desses limites, o juiz pode exaurir, ele pode examinar a posse com profundidade. Mas existem limites, que são limites, inclusive, que se trabalham para criar o que nós chamamos de antecipação de tutela e tutela cautelar, que não permitem ao juiz esgotar. Ele julga com verossimilitude. Então, ele diz assim, é provável, aí nós temos o fumus boni iuris, é provável que... Então, tudo isso são formas, tu vê, no direito material e no direito processual, no processo, no raciocínio que o juiz faz, ele é obrigado a se programar e a se limitar para tentar entender as coisas. Então, só que uma coisa muito importante, julgar. O Vigil julga, eu julgo, a Suzana julga. Mas a Suzana não tem direito? Não importa. Julgar, todo mundo julga. Ela pode julgar, considerando, inclusive, os elementos da formação que ela tem. Talvez até ela julgue melhor do que nós. Do ponto de vista da avaliação geral sobre essa sentença. Mas, o que importa, mesmo na hora de julgar, é julgar. O que importa é encerrar o processo. É pôr o fim no litígio. Porque não há compromisso em, o Vigil tem razão, o Alceu tem razão. Não há compromisso com isso, é pôr o fim. Então, o que funciona como uma coisa que trabalha bem, digamos assim, no direito? As garantias processuais, essas sim são o que nos dão a baliza de que nós vamos nos aproximar de uma decisão justa. De que o juiz vai fazer uma cognição adequada com a realidade. E o devido processo legal, o due process of law, que tem a acepção procedural e tem a substantial. Quer dizer, é a junção dessas duas coisas, dessa cláusula que veio dos Estados Unidos, mas que trabalhada aqui para nós, diz assim, não, eu não posso deturpar o processo tem uma sequência. Essa cláusula ela não é interpretada como seguir a literalidade do rito, às vezes é o contrário. Por essa cláusula, eu não aplico alguma coisa de rito que é considerada lesiva às partes. A jurisdição é uma expressão de poder estatal, mas o senso de justiça é individual. Então, na verdade, nos enganam, porque a justiça não é uma coisa da jurisdição, não é um produto da jurisdição. Pode até ser, mas não é. O produto da jurisdição é a jurisdição, é finalizar os litígios, bem ou mal. É a questão do Salomão, esse mito do Salomão bíblico é bem tranquilo, ele responde exatamente isso. Né? Agora, o senso de justiça é individual, e aí nós vamos trabalhar na sociologia, se isso é importante ou não, se as pessoas se sentem, olha, mas o juiz é um bom juiz. Então, ao fim, o STF, isso hoje está muito... E é muito legal de ver as pessoas, né? Ao fim, é o STF que vai julgar. E é o ministro que vai decidir.
E aí a gente tem assim, o terrivelmente evangélico, o Xandão, não sei o quê. Quer dizer, é impressionante, né? Como a gente cria, a partir do senso comum, a partir de um Funes, né? Então, e eu quero aqui contar um caso. Eu sou um dos ovidianos, né? Eu gostava muito do professor Ovídio, apesar dele ser um velhinho assim, daqueles ranzinza, mas eu gostava dele. Eu persegui ele, fiz a minha monografia atrás dele, baseada nele. Ele é falecido, é um cara muito legal, assim. Eu gosto muito da trajetória de vida dele. Mas o Ovídio, uma vez, contou isso na sala de aula, eu era aluno dele. Ele disse que um juiz tinha o processo em carga por muito tempo e não sentenciava. E aí o professor Ovídio foi lá falar com o juiz. Foi lá no gabinete do juiz e disse: olha, doutor, eu gostaria que... professor Ovídio, o senhor me perdoe, mas eu estou aqui preparando, porque em sua homenagem, eu estou preparando aqui jurisprudência. Diz o professor Ovídio, tá na sala de aula, não sei se isso aconteceu. Eu ouvi ele contando, não sei se isso é verdade ou se é uma lorota. Se ele olhou para o juiz e disse assim: meu caro juiz, meu caro doutor, julgue. Julgue de qualquer jeito, julgue agora, porque quem vai julgar não é o senhor, é o tribunal. E eu vou dizer mais ainda para os senhores, para os colegas aqui, para todos nós: quem vai julgar é quem decidir por último. Mas o que decide? O que vai decidir? Não importa, é decidir. Importa o decidir, o que vai decidir para outras questões. E é interessante porque quando a gente vê isso, a gente vê a importância de conhecer a função da cognição e entender por que o processo de como o juiz pensa não pode ser uma coisa Funes, louca. O Funes não era louco, mas cá entre nós, para nós é difícil não compreendê-lo beirando a loucura, né? Tá, vamos para o quinto. Funes está entre nós. Eu vou contar aqui casos que já aconteceram com vocês. E esses casos aconteceram comigo, tá? Eu estou parado, engarrafado no trânsito de Porto Alegre. Aquele engarrafamento que não anda, leva 40 minutos para chegar no meu destino. E o carro da minha frente, eu percebo que tem alguma coisa errada com a criatura. Porque vocês sabem quando o carro tem que engatar a marcha, que ele sai solavancando? Pois é, o carro sai solavancando e eu começo a me irritar, porque ele se distancia, ele não arranca, e o carro da frente arranca, e as pessoas vão entrando na frente dele. Tá? E aí eu digo: mas que desgraçado, que tá vendo? Né? Aí eu olho, ele está com um celular, tentando, sei lá, YouTube, que o que ele estava fazendo, tentando. Então, assim, ele queria dirigir naquele trânsito medonho, que te cobrava a cada minuto que tu desse uma arrancadinha, com um carro que não é automático, e, ao mesmo tempo, ele queria navegar na internet, no celular dele, com aquela mini tela. Então, eu comecei a rir, né? Eu comecei a rir, porque... Segundo exemplo, eu estou almoçando no meu restaurante. E aí, eu gosto de almoçar com calma, gosto de curtir, eu vou mais cedo para não pegar movimento, para não ficar com aquele drama de ter que liberar a mesa para uma outra pessoa e comer lá. Aí senta uma criatura na mesa à frente lá. Aí o cara começa a comer. Só que ele come com o celular do lado. Ligado, do lado. E aí ele vai digitando e comendo, e cai comida, não sei o quê. Aí ele terminou de comer, levanta, vai lá, se serve mais, põe de novo, ele não desligou o celular. E vai. Aí ele levanta, termina de comer, levanta, vai com o celular. Aquilo me caiu, eu digo, segundo, né? Vamos para o terceiro. Eu estou passeando de bicicleta no lago que tem no meu condomínio. Pôr do sol maravilhoso, eu gosto de ver o pôr do sol, eu pego a bicicleta justamente no pôr do sol para ir lá ver. Tinha um casal, botaram aquela toalhinha, levaram lá coisa, cerveja, sei lá o quê, e estavam ali sentados os dois. Só que não estavam sentados os dois. Ele no celular e ela no celular. Tec. O sol se pondo
E os dois... Aí eu parei e fiquei, quanto tempo? De quanto tempo essas criaturas vão sair do celular e olhar o sol? Ou sair do celular e namorar? Vamos namorar, é legal namorar ali. Não, eu fui embora. Quarto, vocês sabiam que eu tirei a data do meu aniversário do Facebook? Não é porque eu tenho 56 anos, estou confessando agora, tá dizendo, não é por isso. É porque todo dia do meu aniversário era um inferno. Um inferno, Vigil. Trocentas mil mensagens e tudo igual. Ah, parabéns, parabéns, paz e luz. Eu peguei a pazinha de juntar cocô de cachorro e um bico de luz, fotografei e mandei de volta. Pensei, paz e luz. As pessoas faziam aquilo para cumprir protocolo e me infernizavam e ainda ficavam bravos se eu não respondia. Mas só um pouquinho, o dia do meu aniversário, ao invés de eu ter o tempo para dedicar para as pessoas, fisicamente, eu tinha que ficar respondendo o celular. Aí eu tirei o aniversário do Facebook. Sabe quantos eu recebo? Recebo do meu marido, que mora comigo, óbvio, ele vai lá me dar um beijo, e das pessoas que se lembram. Ótimo. Quem não se lembra, depois dos 56, eu nem quero que lembre. Entendeu? Então tá bom, para mim tá ótimo. E aí, eu lembro, eu estou trocando agora, comprei um celular novo, falei para o Vigil, eu saí do Apple para o Android e ainda não passei o chip para o novo porque eu tenho que me preparar, né? Passar... Aí assim, ó, tudo ao mesmo tempo agora. Eu vou listar eu, tá? Mas eu sei que boa parte de vocês tem muito mais do que isso aqui. Facebook, WhatsApp, Instagram, e-mails, eu tenho 2 e-mails, eu tenho o Yahoo, que é o meu particular, e o do MP. Torpedos, que são os SMS antigos que continuam vivos, a câmera e as fotos, bater foto e guardar foto, os notes, que é para anotar coisas, o Maps, que é para ver os mapas, a meteorologia, os bancos para gerenciar. Se vocês somarem quanto tempo vocês têm colocando tempo em tudo isso, vocês não têm tempo. Não tem tempo para pedalar a bicicleta. E vão ter que fazer que nem o cara no restaurante que estava ali, ó, digitando e comendo, e o cara que estava no trânsito digitando e tentando dirigir. Eu quero dizer que, na minha avaliação, o Funes hoje ele colapsaria, tá? O paradoxo do conhecimento total na internet e os filtros algorítmicos dos buscadores. O Funes, ele que pegava o dicionário e decodificava as coisas, né? Ele enlouqueceria ligando um computador, até porque não tem sentido tu ser Funes hoje, porque o computador é o teu Funes. E o algoritmo é o decodificador das coisas que tu acessa como Funes. O preço disso é que nós jamais desenvolveremos o talento que o Funes desenvolve, né? Porque o computador faz tudo para nós. Eu também anotei aqui, que eu acho interessante a gente meditar, é a caverna de Platão, né? A caverna de Platão para Funes, o mundo real está dentro e não está fora. Lembra? O Funes não quer mais sair dali, ele quer ficar inválido e contemplando e trabalhando o mundo do latim, e das coisas, e das plantas, e da umidade dentro do cáter. Informação pressupõe formação, quer dizer, a tua formação determina o fluxo das informações selecionadas. Isso hoje é determinante. Vamos nos encaminhar para o fim, tá? Sexto, tudo está em Borges. O Borges nasceu em Buenos Aires em 1899 e morreu em Genebra em 1986. Desde muito cedo, ele desenvolveu a afeição pela leitura e foi adquirindo uma grande erudição sobre influência familiar. Graças à avó paterna inglesa, teve a alfabetização bilíngue. Aos 4 anos já sabia ler e escrever, e aos 10 já havia escrito o seu primeiro conto. Entre 1914 e 1921, viveu com a família na Europa. Por que ele viveu na Europa? Em busca de um tratamento para a progressiva cegueira de seu pai. Sua família se instalou em Genebra, onde Jorge Luiz cursou o ensino médio. Aí, bingo,
Desde adolescente, Borges começou a padecer a mesma doença que o pai, que é hereditária, tornou-se cego aos 55 anos de idade. Borges, se vocês forem ver os vídeos recentes dele, dos últimos anos da vida dele, ele é acompanhado pela mulher dele, que coloca ele no palco, senta ele numa mesa como essa aqui, e aí ele começa a falar, e você acha, mas que estranho. Ele ficou totalmente cego de um olho e quase totalmente cego do outro. Ele seguiu adiante e continuou escrevendo porque lhe eram ditadas as palavras, primeiro para a mãe, depois para a aluna. E finalmente para a esposa. E finalmente a esposa. Ela é que ajudava ele e ditava as coisas no final da vida dele, quando ele não conseguia mais ler nada. Cegueira. O mundo do cego não é a noite que as pessoas supõem. Isso é o que o Borges fala. Eu tirei isso de uma entrevista, ele próprio está falando. O mundo do cego não é a noite que as pessoas supõem. E aí, esse texto diz o seguinte, que o Borges consegue perceber o verde, o azul e mesmo o amarelo. Entretanto, não é capaz de perceber o vermelho, o negro ou o branco. Relata que sempre teve o costume de dormir em completa escuridão e que durante muitos anos o incomodou perder a percepção do negro. Define a sua cegueira como um mundo de neblina esverdeada ou azulada e vagamente luminosa, que refere como sendo o mundo do cego. O branco desaparece e se confunde com o cinza. O fim agora. Funes não podia dormir, porque para dormir teria que esquecer do corpo, do relógio, das coisas do afora, pois dormir é olvidar-se. Que terrível o caso de um homem com a memória infinita, que deveria ser um bem, era uma maldição para ele. Funes está atormentado por sua memória. Suspeito, sin embargo, que não era capaz de pensar. Ora, vejam a locução. Não era capaz de pensar. Não se diz não era capaz que... Vou de novo. Suspeito, sin embargo, que não era incapaz de pensar. Dizer que não é incapaz de pensar é diferente de dizer que não é capaz de pensar. A sutileza entre não é capaz de pensar, ele não pensa. Não é incapaz de pensar só um pouquinho. Então, ele tem uma capacidade de pensar. Pensar é olvidar diferenças, pequenezas, o infinito, as minudências. O fio da meada é o que falta. Mas aí, Borges, escrevi este conto que é da secreta metáfora da insônia, e a insônia deixou de visitar-me. O Borges diz, uma vez escrito esse conto, deixei durante muito tempo de sofrer de insônia. Borges, tudo que escrevo é autobiográfico, corresponde a uma experiência pessoal, sobretudo a uma paixão pessoal. Quando escrevo, trato de ter um certo pudor, e como escrevo por meio de símbolos, nunca me confesso diretamente. Então, enfim, Borges nos engana magistralmente. Não é a insônia que projeta em Funes, mas o contraste com a sua própria cegueira progressiva, inevitável, antecipada. Funes evoca o remédio calmante à sede desmesurada de ver, de ler, recolher, captar, compreender a plenos sentidos. O drama de Funes indica o remédio à cognição total e exauriente da vida. Funes é o cego que a tudo vê e nada enxerga. E Funes é tudo aquilo que o Borges tinha medo de se transformar. Então Funes é Borges. Porque Borges sabia da cegueira. E não é a insônia. Então o Borges nos engana quando diz que a insônia é a cegueira. E é essa a grande revelação que se fez para mim quando eu fiz essa pesquisa final, que eu agradeço a oportunidade de ser aqui, se revelou para mim. E eu queria, então, dividir com os colegas. Posso estar equivocado, redondamente equivocado, mas, de qualquer maneira, é maravilhoso entender o Borges se autoescrevendo. Verdade. Posso, por favor, na continuidade? Bom,
realmente foi muito completa e muito detalhada, e passasse informações que eu sequer havia imaginado. Te agradeço, não é tão fácil debater, eu vou tentar trazer o debate um pouco para aquela linha que eu achei de uma forma mais apropriada, só com uma referência, me parece, ao seu, porque eu já tive uma experiência parecida. Eu precisava dormir, eu estava aquela coisa assim, para uma palestra, mas as viagens, e eu tinha um celular, não era o celular, o relógio batia o horário, né? E aquilo não me deixava dormir, eu ficava ansioso porque eu queria dormir. Só que antes do relógio bater, eu já me acordava, sabendo que o relógio ia bater, e aquilo estava me deixando mais ansioso e mais tenso. Então, a única forma, porque não tinha como esquecer, porque o cérebro trabalhava contra isso. Ele, daqui a 5 minutos, vai bater o relógio. Então, eu já me acordava 5 minutos antes e dormia 5 minutos antes, ou 5 minutos menos, desculpa. E eu acho que um pouco dessa ideia que a gente precisa. Então, a única forma foi, não era celular, eu precisava, eu não lembro o que era, eu sei que precisa desligar o aparelho. E nós precisamos esquecer. Se nós não suportaríamos uma vida com todas as lembranças. É claro que nós temos uma capacidade perceptiva muito grande, não é impossível, se um de nós se dedicasse a isso e começasse a contar quantos pigmentos tem aqui, nós chegaríamos a um resultado. Só que imediatamente esqueceríamos. Por quê? Por que serve? Então, a nossa memória, ela precisa ser seletiva. Porque nós vivemos numa sociedade onde a categorização e a relevância daquilo que nós pensamos, que vai tornar a nossa comunicação efetivamente recebida, ela nos faz selecionar. A questão que tu referiste do mito da caverna. Por que ao final dá tudo errado? Ele descobre a verdade, ele sai da caverna, ele enxerga a luz, e ele, num ato de compaixão com seus amigos, eu volto para dizer, existe a luz, nós estamos sendo enganados. Ele é executado. As pessoas não acreditam nele, por quê? Porque ele não soube comunicar. Ele comunicou de uma maneira que não atendeu às expectativas das pessoas, isso nos faz selecionar a nossa informação. Ele tinha toda a informação, mas ele não soube selecionar a informação adequada. Falasse um pouco da filosofia, e quando chegar o tempo, tu vais me cortando, tá? Bom. Nós precisamos, poder identificar um pouco Funes. Nós trabalhamos com algumas categorias filosóficas, no sentido de identidade, diferença e coerência. Ou seja, a identidade é um padrão, até que venha a emergência do novo. Vem algo novo, vem algo desconhecido. E a coerência é como nós vamos lidar com a emergência do novo. Nós temos que estar preparados para a emergência do novo. O padrão de memória que todos nós temos, nós selecionamos, até que vem Funes. E nós não estamos preparados para Funes. Nós estamos preparados para uma pessoa que não tenha esse critério e saiba guardar tudo que ele vem, tudo que ele percebe. O que nós teremos condições de lidar com ele? Bom, será que ele é uma evolução ou será que ele é uma anomalia? Será que numa comunidade onde tem pessoas de cabelo preto, cabelo castanho, cabelo loiro, qual é o padrão? É que as pessoas nasçam assim, até que nasce um ruivo. E nós vamos dizer o que ele é ele é uma situação, uma pessoa abominável, ele é uma aberração, ou ele é uma evolução? Será que nós não temos a capacidade de compreender a diferença? E Funes representou uma diferença. E eu acho que a resposta, o final fica sem resposta. Ou seja, Funes passa pelo critério da coerência, eu não sei. Não me pareceu certo. Talvez isso seja uma das grandes indagações, o quanto as nossas diferenças elas nos são prejudiciais. Nós nos orgulhamos das nossas diferenças, mas muitas vezes nós não somos compreendidos pelas nossas diferenças. Quando tu falaste do processo, o que é processo? Conceitualmente, independente do direito, é uma relação de início, meio e fim. Nós precisamos terminar. Realmente nós precisamos terminar. Só que
O nosso sistema, vejam, nós temos alguns problemas filosóficos no direito. Se a gente pensa em operadores modais, o cristianismo tem operadores modais fortes, rígidos. Ou eu acredito em Deus, ou eu não sou cristão. Ou eu acredito em Jesus Cristo, ou eu não sou cristão. Posso ser qualquer outra coisa, mas não sou cristão. O racionalismo, ou eu acredito na razão, ou eu não sou racionalista. Mas o direito tem operadores modais fracos, porque a Constituição eu interpreto, a lei eu interpreto, a jurisprudência muda. O direito é simétrico por reversão temporal. Hoje, no ano 2023, a jurisprudência está aqui, mas eu posso voltar a jurisprudência para 100 anos atrás e entender como ela é, e dizer quando é que é justo. É hoje ou há 100 anos atrás. O direito ele é simétrico por inversão temporal. E isso faz com que o nosso processo ele trabalhe, se construa a partir de uma simbologia. A sentença precisa ser justa e correta. Ela pode ser injusta, mas correta. Ela pode ser correta, mas injusta. São anomalias. Nós não podemos considerar. Então, nós simbolizamos que a sentença diz a verdade. Através do quê? De um processo de anamnese. Que eu vou trabalhar um pouquinho mais com o processo civil, porque eu acho que é só mais fácil, mas o criminal é o mesmo. Só que tem alguns passos a mais. É o drama que uma pessoa vivencia, o qual, dentro daquele processo contrário ao de Funes, eu faço uma narrativa para um advogado. O advogado, dentro daquilo que ele compreende, ou seja, ele sabe que nem toda a verdade está sendo contada. Ele sabe que a verdade está sendo uma verdade construída principalmente pelo sofrimento e pela expectativa da pessoa que o procura. E essa verdade ele transforma numa narrativa. É o segundo momento de transformação da verdade. E nós sabemos o seguinte, que sem contraste não há consciência. O direito sabe que sem contraste não há consciência. Como pode o juiz julgar a partir de uma única verdade quando ele sabe que essa verdade, ela não é absoluta? E isso nós transformamos num princípio, devido ao processo legal e princípio do contraditório, quando, na verdade, nós precisamos do contraste. Senão o direito não consegue estabelecer o quê? A consciência. Então é por isso que nós temos, o juiz tem a obrigação de ouvir a outra parte. E a outra parte faz o mesmo processo. Ela estabelece uma narrativa para o seu advogado a partir das suas memórias. E o advogado transforma essas narrativas num texto. E cada vez ele quer fazer mais, porque todos nós somos artistas. E isso nós temos a primeira tese. E temos a contratese, a antítese. E o juiz faz a síntese. Ou seja, o direito, o processo civil brasileiro, ele é um processo de diversas relações dialéticas. Tese, antítese e síntese. Até que nós vencemos, que é o despacho saneador. E vamos para a segunda. Quando essas verdades, que foram as primeiras verdades fundacionais daquela relação processual, elas se encontram definidas e nós vamos para as verdades que nós precisamos provar. E aí nós vamos a partir de quê? De narrativas. As narrativas das testemunhas, a narrativa das partes, a narrativa de um laudo, onde um perito, ele tem a sua percepção, aquilo que ele experimentou e aquilo que ele concluiu. E nós vamos aí vamos para os memoriais. Novamente, tese, antítese e a síntese, que é a sentença. E disso nós vamos para os recursos. Até chegarmos, quem sabe, dependendo, chegamos até o Supremo. E, na verdade, o que um vai dizer? Não, nós trabalhamos... Não, o que eu disse foi a verdade, porque essa sentença é justa, correta. Esse é o princípio do nosso direito. O direito anglo-saxão, que também falaste, ele trabalha com um princípio um pouquinho diferente, porque o modal, o operador modal do direito anglo-saxão é duro, é o precedente. E isso, nós começamos a nos dar conta de que como os nossos precedentes não são rígidos, são interpretativos, e cada um procura, tem o seu compromisso individual com a sentença, a gente não faz a generalização, que é o problema do Funes. O Funes não consegue definir que isso aqui é um quadro, ele vai dizer CA, FICAS, PODAST, é isso que ele viu. Mas ele não consegue generalizar. E como os nossos modais, os operadores modais do direito brasileiro eram historicamente modais fracos, porque interpretativos, nós tínhamos uma profusão de julgamentos dentro daquilo que a gente diz. Ele é simétrico por inversão temporal.
E aí a reforma do Código de Processo Civil, que tenta colocar o precedente como um operador modal duro, um operador modal rígido. Tá? E é isso, ou seja, a Funes é a emergência do novo. Tá? E quando é que nós vamos, assim como o precedente, é a emergência do novo. É porque nós chegamos à conclusão, tá? E chegamos à coerência. Realmente nós precisamos mudar. Tá? Quantos, na nossa época de faculdade, nós vimos, não, nós somos, né, da família do civil law, tá? E que, na verdade, nem é todo o direito romano, porque o direito inglês também é direito romano, nós somos do corpus juris civis. E eles são da teoria da actio, tá? Por isso que eles precisam do precedente. Tá? Nós não precisamos, nós colocamos o precedente. E acho que Funes tem essa simbologia. Ele é algo que ele é o diferente. Tá? E essa diferença, às vezes, representa uma inquietação, a inquietude, representa o drama. Tá? E talvez seja esse drama que o próprio Borges estivesse vivendo, tá? O qual ele talvez não tenha, porque assim, eu comentava antes do início, né? Eu conheci uma pessoa, e não é história de promotor, não é história de procurador, ele é aparentado de um colega nosso, só não vou declinar, porque eu não tive autorização, mas ele era assim, ele era capaz, o senhor era impressionante, se tu perguntasse para ele qual era a taxa da inflação da economia americana uma semana antes do crack da Bolsa de 29, ele era capaz de dizer. A gente perguntava quanto tempo foi a viagem do homem à Lua, foram tantos dias, tantas horas, tantos minutos, tantos segundos, com exatidão. E ele tinha essa capacidade. Claro que a gente aprendia, mas imediatamente a gente esquecia. Porém, a vida dele era uma vida de inadaptação. Ele entrou para a medicina, formou-se médico, nunca conseguiu desenvolver a sua carreira. O seu problema era a semiologia, que é a identificação dos sinais, e a anamnese. Ele pegava dados demais, ele não chegava a conclusão nenhuma, e os pacientes não gostavam dele, chegaram ao ponto de ridicularizá-lo. Porque também nossa sociedade não é preparada para as exceções. Nós somos preparados para o padrão. Tá? E esse talvez seja um grande, acho que são esses dois grandes desafios. Um é o sofrimento do Borges, pessoal, porque todos nós, o glamour é algo externo, mas quando nós chegamos em casa, nós rimos e choramos como qualquer pessoa. Nós temos problemas pessoais. Esse grande ator, ele sofre como nós. Só que a gente olha uma imagem que é vendida para nós. E o segundo é isso. Ele era diferente. E como nós estamos lidando com as diferenças, ou seja, é um aprendizado para nós. E eu queria te agradecer, porque foi muito boa essa tua explicação, que me fez agradecer. Tem muito mais a falar, mas eu sei que o nosso tempo está acabando. É muito triste, porque eu até estava conversando aqui com a Dani, porque acho que a gente vai ter que estender o tempo do nosso projeto aqui previsto, porque 1 hora é pouco, né? Mas, enfim, acho que também os textos que a gente traz, o doutor Assel estava comentando, que que é promotor assessor agora ali na Procuradoria de Recursos, ele estava falando sobre como esse conto ele considera um dos melhores do Borges, e ele pode ser analisado sob diversas perspectivas. A gente pode poderia fazer um projeto de pesquisa para analisar. Eu estava aqui me dando conta para trabalhar aqui para o episódio, eu li um artigo de uma historiadora da USP, que chama Giovanna Delela, que chama Funes o Memorioso, as distorções da memória e a importância do esquecimento. Depois eu posso escrever ali no chat, Perfeito. Que é de acesso aberto. E aí ela traz reflexões de diversos pensadores sobre esse conto, mas à medida que o senhor foi falando, que o doutor Vigil foi falando também, eu peguei alguns que eu lembrei, assim, que ela fala, e aí ela faz referência a outras pessoas, não são falas só dela, que o memorioso tem integralidade de cada bloco, mas é incapaz de unir diferentes blocos sob o signo de uma ideia geral. E aí, em outro momento, ela traz essa questão do esquecimento, que no primeiro momento é considerado como um problema, né? E aí ela passa a falar sobre como o esquecimento pode ser uma virtude, que ele é inevitável e mesmo desejável, pois agir de forma eficaz requer uma memória seletiva que esquece o que deixou de ser importante.
E aí, trazendo aqui para a nossa realidade no campo jurídico, eu acho que isso é muito interessante de pensar, bom, como é que a gente vai tratar os casos que chegam para o Ministério Público? Bom, a gente nunca vai ter o conhecimento de toda a verdade, das coisas como elas aconteceram de fato, mas talvez a gente nem devesse ter o conhecimento da integralidade das coisas, porque é preciso selecionar o que é e dar sentido, né? E tem uma outra parte desse artigo que ela fala sobre a importância de revisitar a memória, que é mais ou menos o que o senhor estava falando. No momento em que a gente revisita a memória, a gente também ressignifica a memória, mas que isso não é um problema, e na verdade isso é o que nos torna humanos e isso que dá sentido, porque no momento que a gente revisita e cria as narrativas, a gente também atribui sentido às coisas, que é, eu imagino, a cognição, o processo também de cognição no processo civil. Para finalizar, eu vou fazer uma provocação aqui, para a gente tentar fazer uma finalização mais sucinta, mas eu acho que vai ser bacana. O que o senhor acha das reflexões que a gente poderia fazer, que são muitas sobre o conto, o que a gente poderia trazer de principal para a nossa atuação aqui do Ministério Público? Olha, a referência do nosso diálogo aqui tem que ser o juiz, tá? Quando a gente fala de processo, de direito, porque é a questão da decisão, tá? Então, assim, não é menosprezando o Ministério Público, claro. A questão é da decisão, isso é o centro, tá? Nós trabalhamos para provocar no juízo uma decisão. Então, quando nós trabalhamos para provocar o juiz numa decisão, nós temos exatamente que fornecer elementos cognitivos que façam com que o juiz produza uma sentença que não só termine o processo, que essa é a função principal, de qualquer jeito, tá? Mas que termine dentro dos predicamentos que o Vigil falou, que partem daquilo que está na pacificação social, que está na função do direito e da filosofia do direito. Então, assim, eu não quis menosprezar isso. A questão é, os juízes precisam do nosso auxílio, da nossa força, da nossa persuasão. Ah, mas olha, o juiz lá copiou o parecer do procurador, ou copiou o parecer do promotor. Que ótimo! É essa a nossa função. A nossa função é fazer com que o juiz enxergue a realidade, faça uma cognição sobre a realidade que nós consideramos adequada, né? E termine o processo adequadamente. Né? Bom, aí, se nós vamos ganhar ou não vamos ganhar, aí também depende da forma como nós argumentamos, mas aí, aqui não é, esse nosso espaço aqui não é de lógica, de argumentação, nós estamos falando só da questão da cognição, tá? É mais metafísico, não é tão pragmático, claro, né? Mas, enfim, a cognição exauriente e a cognição plena, que são as duas formas, que fecham o conhecimento do todo, o exauriente, que desce em profundidade, e o pleno, que pega todos os limites, tá? Essas duas formas de olhar, na verdade, é a mesma, tá? Mas elas são, assim, também dois sentidos. É uma coisa meio bidimensional, multidimensional, tridimensional, porque tem o tempo também, que é mais uma outra coisa importante. Então, eu preciso operar com isso para fazer aquilo que o Funes não faz, que é podar e selecionar. Então, assim, bom, mandado de segurança, eu sou advogado, eu sou promotor, vou fazer vou trabalhar no mandado de segurança. Direito líquido e certo é o que me importa. Ah, mas direito líquido e certo é o que me importa. Se eu sair disso, se a minha cognição não ficar centrada nisso, eu perco as rédeas. E o meu trabalho vai embora. A categorização. Eu penso que nós cada vez mais estamos tomando por um outro significado do direito. Acho que o direito, ele cada vez mais ele precisa não se reinventar, mas ele precisa refletir. E reflexão é aquele ato de eu olho para o espelho e dou conta da imagem que eu percebo e que não é igual à imagem que eu imagino ter. Esse é que é o valor da reflexão. Quem sou eu? Será que sou eu como eu me imagino ou como as pessoas me veem? E será que eu preciso ouvir o que as pessoas têm
a dizer sobre mim. E nós, do direito, nós precisamos refletir, nós precisamos ouvir, nós precisamos saber que existem funes na sociedade. E funes daquilo, ou seja, eles só representam alguém que é diferente. Talvez nós tivéssemos uma sociedade que pudesse estar preparada para receber um funes. Não apenas dizer, bom, a sua memória não é humana. Porque isso é uma denúncia que o Borges faz. Mas não significa que ele despreze o funes. Tanto que ele diz, eu vou procurar o funes. E o direito precisa disso. Ou seja, nós precisamos nos olhar mais, pensarmos mais, ouvirmos as expectativas que as pessoas têm sobre nós. Dizer a verdade talvez seja o nosso objetivo. Mas nós precisamos ter a comunicação com a sociedade. E a nossa relação é de cognição da verdade parcial. E vamos chegar à verdade, né? Qual? Nós transformamos o abstrato, que é aquilo que está no nosso sentido e na nossa mente, em concreto, através das palavras. Por mais abstratas que sejam as palavras, elas têm um significado. E quando é que nós vamos realmente fazer aquilo que a sociedade espera? Quando nós colocarmos a emoção nas palavras. E essa emoção é uma emoção conectada às expectativas das pessoas. Essa é a grande reflexão do direito. Eu fico sem palavras, né? Fiquei sem palavras. Eu sempre... Esse é um projeto que me realiza muito enquanto indivíduo, assim, enquanto profissional, porque essas reflexões... a gente sempre termina com reflexões que engrandecem muito a atuação funcional, enfim. Muito obrigada. A gente já ultrapassou o nosso tempo. Queria iniciar o encerramento, primeiro agradecendo ao Dr. Alceu e ao Dr. Vigil. A participação aqui no CEAF é sempre uma participação voluntária, e eu sei que todos são muito sobrecarregados, né, no dia a dia. Enfim, a Procuradoria de Recursos ainda é a parte, né? Acho que é um dos lugares mais difíceis aqui do Ministério Público. Então, eu agradeço muito pela disponibilidade de tempo, de energia, por topar fazer o projeto aqui com a gente, e pela qualidade das reflexões, pela proposta das reflexões e pela qualidade das reflexões. Queria agradecer ao CEAF, a equipe do CEAF, a Dani, o Cláudio, a Ana Paula, o Gregory, a doutora Ana Marquesan, por nos apoiar em toda a parte, a execução técnica, o Diego, a Pri, pela execução técnica aqui do projeto e por nos apoiar com esse trabalho. Queria lembrar também a quem nos assiste que esse foi um projeto que foi iniciado a partir da criação da coleção de Direito e Literatura no âmbito da Biblioteca João Bonumá. Agora a gente disponibiliza para todo o Ministério Público uma seleção de obras de literatura que já foram tratadas em grupos de pesquisa, periódicos especializados, que tratam sobre essa intersecção entre as duas áreas, direito e literatura. E queria agradecer a todos que nos assistem. Estivemos aqui com 70 pessoas logadas. Agradeço muitíssimo, nada teria sentido se todos não participassem, e fico muito honrada e feliz com a participação de todos aqui. Espero que tenham gostado. Convido a todos para o próximo episódio, já fazendo aqui um spoiler de que teremos o Dr. Cláudio Ari Pinheiro de Mello e um servidor, Pedro Prazeres, aqui no próximo episódio, mas a divulgação vai ser feita em breve pelo CEAF. Muitíssimo obrigada, Dr. Vigil, Dr. Alceu, e tenham todos um bom dia. Agora um dia de chuva um pouco mais agradável. Bom dia a todos, muito obrigada. Obrigado. Este foi mais um episódio do CEAFcast. Acompanhe também as novidades no nosso canal do YouTube e do Instagram.